Livro Caminho Reto, de Leon Denis, 1889. Capítulo 12. O estudo. O estudo é a fonte de ternos e puros gozos, liberta-nos das preocupações vulgares e faz-nos esquecer as tribulações da vida. O livro é um amigo sincero que nos dá bons augúrios nas horas felizes, bem como nas ocasiões críticas. Referimo-nos ao livro sério, útil, que instrui, consola, anima, e não ao livro frívolo, que diverte, muitas vezes, desmoraliza. Ainda não nos compenetramos bem do verdadeiro caráter do bom livro. É como uma voz que nos fala através dos tempos, relatando-nos os trabalhos, as lutas, as descobertas daqueles que nos precederam no caminho da vida e que, em nosso proveito, aplanaram as dificuldades. Não será grande felicidade podermos neste mundo comunicar pelo pensamento com os espíritos eminentes de todos os séculos e de todos os países? Eles puseram no livro a melhor parte da sua inteligência e do seu coração. Conduzem-nos pela mão, através dos dédalos da história, guiam-nos para as altas regiões da ciência, das artes e da literatura. Ao contato dessas obras que constituem o mais precioso dos bens da humanidade, compulsando esses arquivos sagrados, sentimos-nos engrandecer, sentimos-nos satisfeitos por pertencermos a raças que produziram tais gênios. A irradiação do seu pensamento estende-se sobre nossas almas, reaquecendo-nos e exaltando-nos. Saibamos escolher bons livros e habituemo-nos a viver no meio deles, em relação constante com os espíritos elevados. Rejeitemos com objetivismo as obras pérfidas, escritas para lisonjear as paixões vis. Acautelemo-nos dessa literatura relaxada, fruto do sensualismo, que deixa em sua passagem a corrupção e a imoralidade. A maior parte dos homens pretende amar o estudo, e objeta que lhe falta tempo para se entregar a ele. Mas, quantos nessa maioria consagram noites inteiras ao jogo, às conversações ociosas? Alguns replicam que os livros custam caro, entretanto, em prazeres fúteis e de mau gosto, despendem mais dinheiro do que o necessário para a aquisição de uma rica coleção de obras. Além disso, o estudo da natureza, o mais eficaz, o mais confortável de todos, nada custa. A ciência humana é falível e variável, a natureza não. Esta nunca se desmente. Nas horas de incerteza e de desânimo voltemo-nos para ela. Como uma mãe, a natureza então nos acolherá, sorrirá para nós, acalentar-nos-á em seu seio. Irá falar-nos em linguagem simples e terna, na qual a verdade está despida de atavios e de fórmulas, porém, essa linguagem pacífica poucos sabem escutar e compreender. O homem leva consigo, mesmo no fundo das solidões, essas paixões, essas agitações internas, cujos ruídos abafam o ensino íntimo da natureza. Para discernir a revelação imanente no seio das coisas é necessário impor silêncio às quimeras do mundo, a essas opiniões turbulentas, que perturbam a paz dentro e ao redor de nós. Então, todos os ecos da vida política e social calar-se-ão, a alma perscrutará a si própria, evocará o sentimento da natureza, das leis eternas, a fim de comunicar-se com a razão suprema. O estudo da natureza terrestre eleva e fortifica o pensamento, mas, que dizer das perspectivas celestes? Quando a noite tranquila desvenda o seu zimbório estrelado, quando os astros começam a desfilar, quando aparecem as multidões planetárias e as nebulosas perdidas no seio dos espaços, uma claridade trêmula e difusa desce sobre nós, uma misteriosa influência envolve-nos, um sentimento profundamente religioso invade-nos. Como as vãs preocupações sossegam nessa hora. Como a sensação do desconhecido nos penetra, subjuga-nos e faz-nos dobrar os joelhos. Que muda a adoração se nos eleva então do ser. A terra, frágil esquife, voga nos campos da imensidade.
Impulsionada pelo sol poderoso, ela foge. Por toda parte ao seu redor, o espaço, por toda parte, belas profundezas que ninguém pode sondar sem vertigem. Por toda parte, também, há distâncias enormes, mundos, depois mundos ainda, ilhas flutuantes, embaladas nas ondas do éter. O olhar recusa-se a contá-las, mas o nosso espírito considera-as com respeito, com amor. Suas sutis irradiações atraem-no. Enorme Júpiter. E tu, Saturno, rodeado por uma faixa luminosa e coroado por 8 luas de ouro, sóis gigantes de fogos multicores, esferas inumeráveis, nós vos saudamos do fundo do abismo. Mundos que brilhais sobre nossas cabeças, que maravilhas encobris vós! Quereríamos conhecer-vos, saber quais os povos, quais as cidades estranhas, quais civilizações se desenvolvem sobre vossos vastos flancos. Um instinto secreto diz-nos que em vós reside a felicidade, inutilmente procurada aqui na Terra. Mas, por que duvidar e temer? Esses mundos são a nossa herança. Somos destinados a percorrê-los, a habitá-los. Visitaremos esses arquipélagos estelares e penetraremos seus mistérios. Nenhum obstáculo jamais deterá o nosso curso, os nossos impulsos e progressos, se soubermos conformar nossa vontade às leis divinas e conquistar pelos nossos atos a plenitude da vida, com os celestes gozos que lhes são inerentes.